Chegar até a casa de Otávio de Freitas, hoje o Memorial da Medicina de Pernambuco, é sempre uma alegria e uma emoção para todos nós, médicos pernambucanos. Essa casa, criada em 1927, formou uma quantidade enorme de médicos e também foi um dos pontos básicos para a preservação da memória em Pernambuco, da medicina. Me lembro, quando cheguei aqui em 2008, a emoção grande, sobretudo porque havia sido convidado pelo Dr. Falcão para participar do Instituto Pernambucano de História da Medicina. A partir daí, fiquei ligado a esta casa, ligado a essa história e que, dentro de um esforço grande, a gente tem feito, junto com outros colegas, um esforço para preservar a memória de Pernambuco. Marco Zero e Porto do Recife, locais marcantes nas vidas dos pernambucanos e viajantes que aqui chegaram nos séculos passados. Nascido em 1871 e oriundo de Teresina, Piauí, José Otávio de Freitas aportou com sua família no Recife, aos 12 anos, já que seu pai viria a assumir a presidência da província de Pernambuco, por delegação da Corte Imperial. Depois de concluir o curso preparatório, aos 16 anos de idade, Otávio foi estudar na Faculdade de Medicina da Bahia, onde só passaria apenas um ano, devido à sua reprovação na disciplina de Física. Com o apoio da família, transferiu-se para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1887, onde conseguiu colar grau, em 1893, apresentando a tese de doutorado em Ciências Médicas Cirúrgicas que versou sobre estudo gráfico do pulso. Em 1918, quando a gripe espanhola atingiu o Recife por via marítima, ele conseguiu isolar o bacilo causador dessa epidemia e combateu a comercialização de produtos deteriorados, a falta de fiscalização nos matadouros e a precária rede de esgotos, entre outras atividades sanitárias, tornando-se um respeitado nome na higiene no Brasil. Homem inquieto e de grande capacidade de antecipações, criou ainda, no Recife, a primeira Faculdade de Medicina do Estado, que iniciou o seu funcionamento em 1920, sendo transferida em 1927 para novo e belíssimo prédio no Derby, tendo sido diretor por muitos anos e responsável pela disciplina de microbiologia. Até 1958 a faculdade funcionou no Derby, sendo transferida para a cidade universitária, onde hoje se localiza um hotel, na antiga Rua do Sebo, atualmente denominada Rua Barão de São Borja, Boa Vista. Funcionou a primeira sede da Faculdade de Medicina de Pernambuco. Membro da Academia Nacional de Medicina e também da Academia Pernambucana de Letras, fundou o Jornal de Medicina de Pernambuco em 1905, e aproximou-se muito da Sociedade de Medicina de Pernambuco, entidade fundada em 1841 e centro das atividades científicas, da cultura e do saber médicos do Estado. Primeira instituição entre nós a ambicionar a reunião de peças que pudessem compor um acervo museal. Otávio em seus livros sempre expressou igualmente sua inclinação pela preservação de objetos e documentos que um dia poderiam ser de utilidade. Assim, em 1946, surge o Instituto Pernambucano de História da Medicina, o segundo do Brasil. O IPHM foi criado na aprazível residência do professor Otávio de Freitas, a Rua Dom Bosco, número 779, Boa Vista, próxima ao famoso Cinema Boa Vista. O Instituto foi solenemente instalado na noite do domingo 17 de novembro de 1946, em sessão na Sociedade de Medicina de Pernambuco.
o IPHM e o seu tão sonhado museu viveram pouco tempo sob a liderança do seu criador, pois cerca de 2 anos e meio após sua fundação, morreu Otávio de Freitas, em 26 de janeiro de 1948, aos 78 anos. Essa é uma das fotos da inauguração do Museu de Medicina de Pernambuco. Nela é interessante nós vermos o Dr. Rubem Franca, que foi um dos grandes doadores do museu, Dr. Moacir André Gomes, professor Arnaldo Marques e o grande idealizador, o grande responsável pelo museu, Dr. José Falcão. Outra foto da inauguração, em que se vê a mesa em que eram colocadas as figuras representativas de doenças dermatológicas, que foi uma doação do professor Jorge Lobo, e vocês veem que já há uma grande parte da população assistindo, presenciando, visitando o museu. Essa foto é uma foto, eu diria, icônica em relação ao Museu de Medicina de Pernambuco, reinstalado no Memorial da Medicina. Vocês sabem que o museu sofreu uma interrupção de 1987 até 1999, quando foi transferido do Hospital Pedro II para agora, onde está, no Memorial da Medicina. Essa é a sala Otávio de Freitas, uma sala completa com a galeria de professores da Universidade, da Faculdade de Medicina do Recife e com vários outros objetos e utensílios museais. É uma sala realmente muito bonita. Pernambucano de Olinda, nasceu em setembro de 1904 e fez seu curso secundário entre escolas de Recife e Olinda. Candidatou-se à Faculdade de Medicina do Recife, graduando-se em 1934, sendo certamente o principal historiador da área de medicina no nosso estado e um dos mais respeitados do Brasil. Descendente de jornalistas, foi articulista de diversos jornais do nosso estado e costumava usar esses espaços para divulgar assuntos ligados à medicina. Publicou mais de 20 livros, merecendo destaque especial a História da Medicina em Pernambuco, em 2 volumes, onde sistematiza a nossa historiologia médica desde o século XVI ao XIX. Foi acadêmico titular das Academias Pernambucanas de Letras em 1950 e de Medicina em 1970. Homem respeitado e querido por seus colegas, tinha sólida formação ética e religiosa, dedicando-se a funções sociais e médicas na Capela de Santa Edvirges no bairro do Prado, que muito ajudou a preservar. Era médico do Departamento de Correios e Telégrafos em Pernambuco e também dedicou-se à carreira universitária inicialmente na Faculdade de Medicina da Universidade do Recife, depois o FPE, onde obteve a livre docência e tornou-se professor da cadeira de Higiene e Medicina Preventiva. Fundou em 1956 o Jornal de História da Medicina de Pernambuco com enorme esforço e fazia da sua residência também no Prado a redação e administração desta publicação. Entusiasmado pelo ensino da História da Medicina nas 2 escolas médicas do Estado, recebeu na hoje Universidade Federal de Pernambuco apoio integral do professor Antônio Figueira para realizar cursos e exposições do material que carinhosamente guardava na sua casa. Ledoar aproximou-se do presidente do Instituto Brasileiro de História da Medicina, professor Ivolino de Vasconcelos, e conseguiu apoio para algumas atividades, inclusive sediando no Recife em 1953 o 2º Congresso Brasileiro da História da Medicina. Nesse mesmo ano formalizou o Estatuto do IPHM, registrado muitos anos depois, em 2004, e até hoje vigente. Importante registrar que nesse congresso ele pela primeira vez conseguiu expor uma modesta coleção de documentos e peças que seriam o embrião do futuro Museu de Medicina e ao qual deu o nome de Museu Otávio de Freitas. Sonhava com um museu com função pedagógica e compromisso social.
Em julho de 1986, em contato com o Dr. José Falcão, chefe do gabinete do secretário de Saúde do Estado à época, obteve a autorização para a instalação do primeiro Museu de Medicina de Pernambuco, no Hospital Dom Pedro II, que seria ativado através da cessão da Santa Casa de Misericórdia do Recife ao governo, tendo ocorrido no dia 10 de março de 1987. O Dr. Leduar faleceu em 25 de outubro de 1994, deixando um legado de respeito e dedicação à coisa pública. Esta foto marca uma das grandes atitudes do professor Dr. José Falcão, que foi o responsável, como falei, pela transferência do Museu do Pedro II para o Memorial da Medicina. Ele costumava dar aulas no nosso anfiteatro, com suas arquibancadas repletas de estudantes de medicina, e procurava estimular nos jovens o estudo da memória, da preservação da memória da medicina pernambucana. Essa foi uma das grandes atitudes do professor Falcão. Falcão, ele tinha uma aptidão enorme de transferir os conhecimentos que foram adquiridos, que foram gerados no museu. Ele costumava chamar estudantes de nível médio para que pudessem aprender história e estimulá-los a seguirem nessa orientação. Aqui nós vemos o Dr. Falcão com alunos de curso elementar no Recife, onde eles frequentavam o museu, tinham aulas, e aí era incutido neles a vontade, o desejo de se preocuparem com a memória da medicina em Pernambuco. O museu, a Sala Otávio de Freitas, ela em 2016 sofreu uma série de agressões em virtude de infiltrações, em virtude de inundações, e com isso ela tornou-se inviável. Foi o esforço da administração do Dr. Miguel em recuperar esta sala e todo o museu. Aqui nós vemos uma fase já adiantada de recuperação do ambiente museal da Sala Otávio de Freitas, com a galeria sendo reposta e com o piso que foi tratado, sendo preservado para podermos proceder à inauguração do museu, especificamente da Sala Otávio de Freitas. José Falcão nasceu na cidade pernambucana de Brejo da Madre de Deus, em 26 de fevereiro de 1930 e chegou ao Recife em 1941. Ingressou na Faculdade de Medicina e colou grau em 8 de dezembro de 1954. Logo cedo, no quarto ano da faculdade, começou o estágio prático na cadeira de propedêutica clínica da FMR, que funcionava na Enfermaria São José, no primeiro andar do Hospital Dom Pedro II, sob a direção do professor Arnaldo Marques. Sua forte tendência por atividades associativas o levou a ser um dos criadores da Unimed no Recife, a presidir o Conselho Regional de Medicina e assumir vários cargos na Sociedade de Medicina de Pernambuco, como também na Academia Pernambucana de Medicina. Interessado pela memória da medicina de Pernambuco, esse sentimento tornou-se mais aguçado quando começou a conviver com o amigo fraterno Leduar de Assis Rocha em diversos movimentos para se conseguir em Pernambuco um museu de medicina. Finalmente, no dia 10 de março de 1987, com sua ajuda valiosa, ocorria a inauguração do primeiro Museu da Medicina de Pernambuco, dia memorável pois se concretizava um sonho de Otávio de Freitas projetado em 1899, cuja repercussão foi muito positiva por parte da sociedade. Em setembro de 1987, 6 meses após a inauguração, já se falava na transferência do Museu do Pedro II para o prédio onde estava a Academia Pernambucana de Medicina no Derby.
O museu sofreu então um processo de esvaziamento, chegando a fechar suas portas por um período longo, apesar da resiliência do Dr. Falcão. Após o falecimento do Dr. Leduar, o Dr. Falcão foi indicado novo presidente do Instituto Pernambucano de História da Medicina em janeiro de 1995, iniciando uma revitalização do Instituto Pernambucano de História da Medicina e, sobretudo, agilizou-se a transferência de endereço do Museu do Hospital Pedro II para o Memorial, que se concretizou em 24 de fevereiro de 1999. O novo espaço abrangia uma área de cerca de 351 metros quadrados e tinha 3 salões de exposição, inclusive o icônico anfiteatro de anatomia. O acervo foi acrescido, chegando a um total de quase 4.000 itens, entre valiosas peças, muitos documentos e livros, enriquecendo assim a nossa história médica. Dr. Falcão dinamizou o museu e o instituto e foi recuperando suas atividades científicas, as quais chamava de quartas históricas, e tentava fazer com que o museu fosse visitado por pessoas, por médicos e pela sociedade em geral, apesar das dificuldades. Surgiu ainda a relação institucional entre o IPHM e o museu com a Universidade Federal de Pernambuco, que durou de 2011 a 2017, que redundou na presença constante de integrantes do curso de Museologia da Universidade Federal de Pernambuco, que promoveram contatos oficiais para exercer naquele espaço atividades docentes e administrativas, processo que levaria a uma proveitosa interação no campo da prática dos docentes e discentes da museologia nos processos de inventário, salvaguarda, conservação e restauração de acervo, crucial para o processo de musealização do Museu de Medicina de Pernambuco, que passou a ter um caráter mais científico, um caráter mais voltado para a pesquisa, o ensino e a extensão. Em 2017, começaram a surgir problemas estruturais nos vários setores do museu, acarretando infiltrações, vazamentos de água, impossibilitando a continuação do funcionamento do museu, que encerrou suas atividades em setembro do mesmo ano. Dr. José Falcão faleceu em 16 de agosto de 2016 aos 86 anos de idade. Falcão foi um verdadeiro símbolo de luta pela preservação da memória médica em Pernambuco. Incansável defensor de um museu de medicina no estado. Seus esforços e sua perseverança para a manutenção do Instituto ativo são reconhecidos por seus pares e admiradores. Aqui é um detalhe que mostra também essa fase de recuperação do Salão Otávio de Freitas. A imagem bonita porque dá para o rio Capibaribe, como os senhores veem, mostra os móveis, o mobiliário antigo recuperado e 2 salas e 2 mesas de ginecologia e obstetrícia, uma das quais se procedeu à primeira cesariana no Recife. É uma imagem muito bonita, o chão continua protegido e, nesse sentido, a gente tem trabalhado para preservar também o ambiente até a sua inauguração. Esta foto é uma das fotos mais apreciadas pelos que convivem no Instituto Pernambucano de História da Medicina. Ela representa as nossas quartas históricas, que são sessões, reuniões em que nós discutimos temas científicos, nós apresentamos trabalhos e prestamos também homenagem. Aqui, um grupo de sócios presentes à homenagem que prestamos ao nosso ex-sócio, Dr. Genário Salles, com sua esposa, doutora Esther Azobel, e o nosso presidente, Dr. Miguel Doerte, numa concessão do título de sócio honorário, não somente da academia, como também da Associação dos Ex-Alunos da Universidade Federal de Pernambuco ou da Faculdade de Medicina do Recife, que na época, era gerenciada pelo Dr. Gilson Edmar. Essa foto é uma das mais recentes e representa um dos passos mais importantes que temos dado no sentido de recuperação de vários objetos, de várias peças museais. Aqui nós estamos juntamente com o Dr. João Regis, que é o nosso tesoureiro e o grande
estimulador e lutador pela recuperação das placas de formatura que nós temos aqui no Instituto e que estão sendo recuperadas, estão sendo projetadas para a recuperação por um grupo de especialistas do SESC aqui em Pernambuco. Então nós temos, essa é uma etapa importante em que nós estamos fazendo associação com outras entidades para complementar a recuperação de todo o acervo do Instituto. Meu nome é Miguel John Zumaeta Doherty, ou abreviadamente Miguel Doherty. Inglês de nascimento, brasileiro de coração. Lá do Rio de Janeiro, posteriormente, eu fui para São Paulo. De São Paulo, voltei ao Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, eu vim para o Recife. E aqui reiniciei a minha vida estudantil no Colégio Nóbrega, já no Científico. Eu tinha chegado do Rio de Janeiro, onde eu cursei parte do curso ginasial e o curso científico no Colégio São Bento do Rio de Janeiro, depois de ter passado pelo Colégio São Bento de São Paulo. Iniciei minha vida médica no Recife e aqui estudei na Faculdade de Medicina do Recife. E como médico, iniciei minha vida médica como cirurgião e aqui me estabeleci com o meu consultório. Fui professor durante vários anos de medicina e sinto saudades do tempo em que fui professor de medicina. O meu contato com os estudantes foi muito gratificante para mim. Na continuidade, eu continuei a minha vida médica e quero dizer que estive muito alegre, muita satisfação o contato com os pacientes. Essa relação paciente-médico é extremamente importante como ensinamento de como você deve agir na sua relação com os seus pacientes. E, muito importante, como uma recordação de sua vida, como mensagem na sua relação com a sociedade. Quero dizer que me sinto muito orgulhoso de ser médico, ter sido professor e ter sido como que um grande solidário com a classe estudantil médica, com quem tive grandes prazeres e histórias que me ensinaram a viver a minha medicina. O Instituto de História da Medicina é algo que deve ser preservado, porque ele, na verdade, é uma congregação de histórias sequenciais de vários expoentes da medicina que nos antecederam e que fizeram a história da medicina, da entidade e que permaneceram como ícones da medicina pernambucana. Sinto-me muito honrado de ter sido e ser presidente da Sociedade de Medicina de Pernambuco. E, na verdade, ter tido como companheiro de luta um irmão
na pessoa do professor Renato Dornelas Câmara. Essa é, na verdade, a gestão minha de despedida à frente da Sociedade de Medicina de Pernambuco e também do Museu da Medicina de Pernambuco. Mas, com muita honra, exerci esse mandato e sinto-me saudoso já dessa gestão, onde fiz e conquistei muitas amizades boas, sinceras, e consegui desfrutar e reativar fatos históricos da nossa história médica de Pernambuco.